Bom, hoje vai ser a nossa primeira aula de Química Orgânica do canal Halogênios e vai ser uma aula bem introdutória, né? Sobre o que é a Química Orgânica. Bom, cerca de 200 anos atrás surgiu essa expressão de compostos orgânicos. Beleza, mas essa expressão, né, antigamente ela era usada para designar substâncias que eram produzidas por organismos vivos, ou seja, por animais ou vegetais. Só que aí, né, com o avanço da ciência, com o avanço da química, os químicos eles não utilizam mais essa expressão para esse significado. Então, hoje, compostos orgânicos são compostos que contêm carbono, que são chamados de compostos orgânicos, tá? A química orgânica ela tem sim um papel muito importante para a gente compreender melhor os processos que ocorrem nos seres vivos, tá? Mas isso não significa que é apenas isso, tá? A química orgânica ela não é restrita só apenas com compostos vivos, né? Apenas animais e vegetais. Por exemplo, os plásticos detergentes e outros medicamentos, eles não são produzidos, né? A gente simplesmente não encontra na natureza, né? É produzido em indústria e eles são sim compostos orgânicos. Então a gente não pode deixar se confundir por essa palavra orgânica. Bom, para a gente falar de química orgânica, nós temos que falar sobre cadeias carbônicas. Os átomos de carbono, eles têm uma propriedade que é o quê? Eles conseguem se ligar, né, conseguem se encadear, formando longas cadeias carbônicas, né? Eles conseguem formar longas cadeias. E dessa forma eles possibilita, né, a existência de milhares de compostos orgânicos diferentes. Então, aqui, por exemplo, nós temos o butano e aqui o etanol. Não se preocupem com nomes agora, tá? E a gente vai aprender isso um pouquinho mais para frente. Continuando então com o assunto de cadeia carbônica, vocês já repararam que o carbono é o elemento principal da nossa cadeia, tá? Ele está presente em todas as moléculas orgânicas, sem nenhuma exceção. E eles vão formar o que a gente fala que é o esqueleto da nossa moléculazinha. Mas isso não significa que não possa ter outros átomos. Pode sim, vocês podem se deparar com o oxigênio, com o nitrogênio, com o enxofre, com o iodo, com o bromo, tá? Qualquer átomo que esteja em uma molécula orgânica que não seja de carbono ou hidrogênio, nós chamamos de heteroátomo. Nós falamos que esse átomo ele é um heteroátomo. Então, por exemplo, nessa cadeia aqui, se for um átomo diferente de carbono ou hidrogênio, que aqui no caso nós temos o Ozinho, que é o oxigênio, a gente fala que ele é um heteroátomo. Esses heteroátomos, eles podem ou não participar do meu esqueleto, junto com o carbono. Por exemplo, se esse heteroátomo estiver presente entre dois átomos, né, de carbono, ele precisa estar entre dois átomos de carbono. Então, ele vai fazer parte do esqueleto da nossa molécula orgânica. Só que, se ele não tiver entre carbonos, ele não é considerado parte do esqueleto. Olha só, esse oxigênio aqui, né, um heteroátomo, ele está entre dois carbonos. Olha só, um carbono aqui e um carbono aqui. Então, ele está entre dois carbonos. Então, sim, ele faz parte do nosso esqueleto. Agora, olha só, esse oxigênio, ele está fazendo ligação com o carbono, mas não tem nenhum carbono aqui. Não existe. Então, ele não faz parte da cadeia, porque ele não está entre dois carbonos. Olha só esse oxigênio. Um carbono desse lado e um hidrogênio desse. Se fosse carbono, tudo bem, ele faria parte, mas como é um hidrogênio, ele não faz parte do meu esqueleto da nossa moléculazinha. Átomos que mais vai aparecer para a gente é hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e o carbono. O hidrogênio ele faz uma ligação. Oxigênio, duas. Nitrogênio, três. E carbono, quatro. Isso nós temos que ter na nossa cabeça porque vai ser muito importante. Fórmulas estruturais. Nós temos três tipos: a plana, condensada ou a fórmula de traços ou bastão. A fórmula estrutural plana é onde a gente mostra todas as ligações que nós temos na molécula. Então, por exemplo, carbono, ligaçãozinha com hidrogênio, ligaçãozinha com outro carbono, uma ligaçãozinha com outro oxigênio, e assim vai indo. Ó. Percebe que tá todas as ligações mostradas nessa fórmula estrutural plana. Já na fórmula estrutural condensada, ó, percebe que essa formulazinha aqui é a mesma que essa.
Olha só, carbono, a gente vai mostrar, né, a ligação apenas entre os esqueletinhos, assim, né, entre os carbonos. Geralmente, os hidrogênios, a gente não vai representar a ligação igual a gente fez aqui. Por exemplo, esse carbono, ele tem 3 hidrogênios grudados nele, ligado nele. Então, 1, 2, 3. Então, carbono H3. Esse aqui tem 2 hidrogênios, então CH2, tá? Então, assim que é a fórmula condensador simplificada. E a fórmula estrutural de traços ou bastão é apenas os traços mesmo. Cada vérticezinho tem um carbono, tá? Percebe que isso aqui é a mesma coisa que isso, que é a mesma coisa que isso aqui. Aqui a gente só, digamos assim, a forma mais preguiçosa, a gente simplesmente coloca os traços, né? E a gente sabe que aqui tem um carbono, que cada carbono vai ter uma quantidade de hidrogênio, tá? A gente apenas não representa, só representa dessa fórmula aqui. Quando tiver um oxigênio, um nitrogênio, ou seja, um heteroátomo, a gente simplesmente vai colocar o símbolozinho dele aqui, ó. Igual oxigênio, coloca o O aqui e segue o baile, segue a cadeia carbônica. A fórmula molecular, ela vai indicar para a gente o número de cada elemento em uma molécula. Então, por exemplo, dê a fórmula molecular do seguinte composto. É o mesmo composto daqui que nós estávamos usando. Então, olha só. Apenas o número de cada elemento. Quantos elementos nós temos aqui? Bom, nós temos 3 tipos: o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Beleza. Quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então, C4. Quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, H10. Oxigênio, 1. Quando é 1, a gente não precisa colocar nada. Então, a fórmula molecular é isso, ela apenas dá a quantidade de cada elemento que a gente tem na cadeia. Bom, aqui falando que o carbono ele faz 4 ligações. Essas ligações podem ser simples, duplas ou triplas. Elas também podem ser chamadas de sigma ou pi, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, olha esse exercício. Escreva a fórmula estrutural dos compostos abaixo. Então, C2H6. Ele deu a fórmula molecular e pediu a fórmula estrutural. Então, vamos aqui colocar os carbonos. C2. Beleza. H6. Então, eu tenho 6 hidrogênios. Vou colocar os hidrogênios aqui. Bom, os carbonos a gente sabe que faz 4 ligações. Então, vamos olhar para esse primeiro aqui, ó. Uma. Ele precisa fazer mais 3. Então, 1, 2, 3. Esse carbono aqui, ele precisa fazer 3. Então, 1, 2, 3, porque ele já tinha uma. Então, vamos olhar, ó. Carbono, 1, 2, 3, 4. Beleza, esse carbono está completo, fez todas as suas ligações. Agora, olha esse, 1, 2, 3, 4. Também. Hidrogênio, cada hidrogênio faz uma ligação só. Então, esse hidrogênio aqui, uma. Esse aqui, uma. Esse daqui, uma ligação. Então, tudo bonitinho. Agora, olha essa fórmula molecular aqui. Eu tenho 2 hidrogênios a menos. Como que a gente vai fazer isso? Bom, escreve os carbonos, coloca a ligação, né, entre eles, que pelo menos vai ter uma ligação, a gente sabe disso, porque é uma moléculazinha. Então, olha só, carbono. Coloquei uma ligação aqui. Então, vamos ligar nesses hidrogênios que eu tenho. Coloquei 2 para cada lado. Beleza. Os hidrogênios estão satisfeitos? Sim, porque cada um está fazendo uma ligação. Esse hidrogênio aqui, uma e uma. Cada hidrogênio faz uma ligação, então perfeito. Agora, olha os carbonos. 1, 2, 3. 3 só. 1, 2, 3. Também está fazendo 3. Qual que é a nossa saída aqui? O que, que vai acontecer? Vai acontecer uma ligaçãozinha dupla, tá? Então, aqui é só para mostrar para vocês que carbonos podem ter ligação simples, duplas ou triplas entre eles. Bom, eu vou fazer apenas esse que vocês fazem em casa. Complete com o número adequado de hidrogênios. Então, aqui ele deu o nosso esqueletinho da nossa molécula. E sempre que a gente tem os carbonos assim, para completar as 4 ligações do carbono, nós temos que completar com hidrogênios. Então, olha só, esse carbono aqui, ele está fazendo uma ligação. Poxa, ele precisa fazer mais 3. Olha esse carbono aqui. 1, 2, 3. Então, ele precisa de mais um só. Esse aqui está fazendo uma só. Então, 1, 2, 3. Esse carbono. 1,
2, 3. Cada coisinha aqui tem um hidrogênio, tá? É só para não precisar ficar escrevendo, que não fica muito bom no mouse. Mas é assim que a gente completa com números adequados. A gente olha quantas ligações esse carbono está fazendo. Se ele estiver fazendo uma ligação, então ele precisa de mais 3. Se ele estiver fazendo 2 ligações, ele precisa de mais 2. Se ele estiver fazendo 3 ligações, que é o caso desse aqui, ele precisa de mais um hidrogênio só. Dê a fórmula estrutural do naftaleno, que é comercializado como naftalina. Isso aqui, gente, provavelmente eu acho que vocês já devem ter visto, né? Que é aquelas bolinhas brancas que geralmente a galera coloca para espantar barata, né? Dentro de gaveta. Inclusive não pode, porque é uma substância tóxica. Então, olha só. Aqui eu tenho a fórmula estrutural de traços ou bastão. Como eu falei para vocês, cada vérticezinho aqui tem um carbono. Então, olha só. Tem a fórmula molecular. Vamos começar pelo carbono. Quantos carbonos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, carbono 10. Perfeito. Agora vamos olhar os hidrogênios, porque a gente sabe que o carbono ele precisa completar suas 4 ligações, tá? E olha só, esse carbono aqui, por exemplo, vamos pegar ele. Ele está fazendo uma, 2, 3 ligações. Então, eu sei que eu preciso ter um hidrogênio aqui para completar a quarta. Ele apenas não está escrito. Mas lembra que nessa forma de traços ou bastão, nós não escrevemos nem o carbono e nem os hidrogênios? Mas a gente sabe que existe. A gente sabe que tem um carbono ali, a gente sabe que existe um hidrogênio ali. Aqui é a mesma coisa, ó. Uma, 2, 3 esse carbono aqui. Então, precisa de mais. A mesma coisa nesse, a mesma coisa nesse, a mesma coisa nesse daqui, também tá fazendo 3. Também tá fazendo 3, precisa de 4. Também precisa de mais um. Também precisa de mais um. Mas por que eu não coloquei aqui e nenhuma aqui? Vamos prestar atenção nesses carbonos aqui? Vamos olhar esse carbono aqui, ó. Esse aqui. Ele tá fazendo 1, 2, 3, 4. Esse carbono aqui, tá? Esse aqui de baixo. 1, 2, 3, 4. Eles já estão completos. Então, olha só. Quantos hidrogênios eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, C10H8, essa é a fórmula molecular do naftaleno. Então, essa foi uma aula introdutória, né, sobre o que é química orgânica. E mais para frente, nós vamos estudar como fazer a nomenclatura, né, das nossas cadeias carbônicas.